Ó, terminei meu sistema aqui de pressurização da água com o reservatório. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, quero explicar direitinho ali como que eu fiz o sistema inteiro. Aqui está o reservatório e aqui está o pressurizador. Então, aqui era uma caixa d'água que ia para casa da minha mãe, que estava caindo já. E era aquela caixa d'água antiga ainda, de amianto e tudo mais. E tava quebrando aqui a estrutura já tava quase caindo. Aí eu derrubei a caixa d'água. Só que a gente tá com um problema muito aqui de falta d'água, né? 24 horas com água e 24 horas sem água. Aí o que acontece? O da minha casa, que aqui tem alguém já deve ter visto já, uma válvula transferidora de pressão que vai dentro da caixa d'água e você usa a pressão da água da rua para a caixa d'água. Então você vai abrir a torneira, vai estar com a pressão da água da rua. Acabou a água da rua, você vai usar a água que está na caixa. E com essa válvula transferidora me resolveu muita coisa. Eu tinha problema com pressão, tanto para o vaso quanto para a torneira. E aí eu acabei comprando essa válvula e instalei na caixa para resolver esse problema de pressão. Só que o que acontecia? Quando acabava a água da rua, a água da caixa voltava pelo cano da água da rua. Então acabava esvaziando a minha caixa quando acabava a água da rua. Então acabava a água, não dava ali uma hora, já estava sem água da caixa de volta. Ela esvaziava completamente. Aí eu fui e resolvi esse problema aqui com essa válvula, chama válvula de retenção. Aí eu coloquei essa válvula porque a água da rua vem. Agora ela vai encher lá o reservatório que eu tenho. E se acabar a água da rua, ela não volta. Aqui dentro tem como se fosse uma esfera. Então ela libera água para a entrada, mas não libera água para a saída. Ela trava. Aí isso aqui já me resolveu uma parte. Só que a minha caixa d'água é muito pequena. Aí eu tive que fazer um outro esquema aqui. Os canos ainda estão todos soltos, que eu terminei há pouco tempo. E como eu nunca fiz isso, nunca trabalhei com hidráulica nem nada, eu também não sabia se ia dar certo. Aí os canos estão expostos ainda. Mas eu vou cortar a parede, vou deixar tudo certinho, né? Então o que acontece? Aqui vem a água da rua. Vai por esse cano. Esse aqui de baixo. E tá entrando lá no reservatório. Então vamos lá. Aí aquele cano que vem da água da rua, ele vem direto. É esse aqui. Ele vem da água da rua. Aí ele tá subindo e tá entrando no reservatório. Esse reservatório aqui é de 220 litros. Vou tirar a tampa aqui pra vocês verem. Aí então ele vem a água da rua por ali, por esse cano. Aqui dentro o que eu fiz? Comprei uma flange, fiz um furo e coloquei uma boia. Essa boia faz o desligamento aqui a partir do momento que o barril tá cheio. Agora tá sem água. Inclusive tá sem água, acabou. E por isso que tá lá embaixo o nível. E eu tenho, nossa, tem bastante sujeira que tá vindo da água da rua. Aí então vem a água da rua, enche aqui esse barril, enche esse tonel. Aí beleza. Ele desliga a hora que ele chega no nível máximo. Aqui eu coloquei um registro, né? Se eu precisar fazer uma manutenção aqui no pressurizador. Inclusive eu ganhei esse pressurizador, por isso que me surgiu essa ideia. Aqui tem um registro se eu precisar fechar. Então ele vem a água da rua, enche o reservatório. Aqui eu fiz um furo embaixo do reservatório e estou descendo esse cano aqui. Ele desce esse cano e entra aqui no pressurizador. Aí o pressurizador joga de volta por esse cano aqui, que vai lá para fora. Então tá lá, ele sai do pressurizador. Aí aqui eu coloquei um T. Esse T, ele tá jogando aqui, coloquei mais um registro, né? Quando eu preciso fechar para fazer uma manutenção, eu fecho só a água da casa da minha mãe. E aqui continua a que vai para minha casa. E
vai por esse cano aqui. Lá na frente tem mais uma curva e desce e joga para minha caixa d'água. Então eu continuo usando, eu uso a pressão do pressurizador aqui para alimentar banheiro, torneira e tudo mais. E quando acaba a água aqui do pressurizador, eu uso a água da caixa. Mantém a caixa cheia, não tem pressão, mas continuo usando a água. Aí voltando aqui, fiz esse suportezinho de madeira, né, para ficar suspenso, para não ocupar tanto espaço, e deixar aqui o reservatório em cima dessa parte. Aí como que funciona a parte eletrônica? A parte elétrica aqui do sistema. Esse pressurizador, ele já tem aqui inclusive ele acabou de ligar. Ele já tem essa peça aqui, me fugiu o nome agora, que faz o desligamento pela pressão. Então ele vai jogar toda a pressão no encanamento. Quando ele chega na pressão máxima de trabalho dele, que também é ajustável aqui, eu deixei no mínimo porque essa bomba é muito grande, ele faz o desligamento. Abaixou a pressão, abriu torneira, deu descarga, qualquer coisa que faz, ele liga novamente. Chegou na pressão, ele desativa de volta. Aí o que acontece? Eu tive um outro problema aqui depois que eu fiz a instalação. Aqui acabou a água do meu reservatório. Aí como não tinha água para ele jogar, não tinha água para ele pressurizar, ele continuou girando sozinho, continuou ligado sem ter água, e ficou girando lá, só consumindo energia e aquecendo. Aí o que eu tive que fazer? Me veio uma outra ideia de fazer um sisteminha para desligar através do nível da água quando está baixo. Que eu fiz um outro vídeo já, tem um videozinho lá escrito lá boia de nível, que é essa boiazinha que eu coloquei aqui, ó. Não sei se dá para ver, isso não vai ficar muito escuro. Que é esse cano aqui, ó. Esse cano, e lá embaixo tem uma bolinha daquelas de piscina, de bolinha de criança. Aqui dentro tem um switch e tá ligado numa haste ali. Então quando a pressão acabar totalmente, quando o reservatório baixar totalmente, o que ele vai fazer? Ele vai acionar esse switch e também vai desligar a bomba. Então ela não vai ficar girando sozinha, aquecendo à toa ali, sem ter água para ela pressurizar. Aí voltou a água, que agora ainda tem um pouco, né? Ele liga de volta. Baixou o nível, ele desliga aqui com o próprio preso. Voltou o nível da água, ele liga de volta. Então ele desliga de duas maneiras. Ele desliga através dessa válvula aqui de pressão, não lembro o nome exato. E ele também desliga por esse cabo que vem aqui, que está ligado aqui nesse switch. Então ele vai desligar de duas maneiras, assim que ele atingir a pressão que ele está programado, e quando a água acabar totalmente. Aí acabou toda a água do reservatório, eu começo a usar a água da minha caixa, que é automático, com a válvula transferidora de pressão. E aqui ele está até ligado na tomada ainda. Eu vou ligar direto, colocar um disjuntor, porque não deu tempo mesmo. Mas esse é o sistema, já estou testando já há alguns dias, funcionou perfeitamente.